Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso sétimo exercício da lista 5, em que nós estamos trabalhando a parte das estruturas de repetição com a utilização do loop while. E nós vamos fazer aqui o cálculo do fatorial. Então, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí a resolução, então, do nosso sétimo exercício da quinta lista. Muito bem, já estou aqui no meu computador. Vamos inicializar aqui o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos, então, aqui a resolver o nosso sétimo exercício da lista 5. Tá certo? Para isso eu vou abrir aqui o meu projeto Exercícios Python. E aqui dentro do projeto Exercícios Python, também já tenho, né, criado aí de aulas anteriores também o nosso arquivo .py da lista 05. Eu vou fechar aqui o meu navegador de arquivos para nós termos aqui todo o editor na tela. E aqui, né, nós já fizemos na aula passada aqui, pessoal, o exercício mais complexo, né, onde nós trabalhamos aí a parte do menu de opções. Então, se você não viu essa aula aqui, eu vou deixar uma sugestão com um card para que você possa assistir aí a aula então, tá certo? E logo aqui abaixo eu tenho, né, o nosso enunciado da sétima questão da lista 5, que diz o seguinte: faça um programa que leia um número inteiro. Então aqui nós vamos entrar com o número inteiro, pedir para que o usuário ele entre com o número inteiro e mostre, né, o seu fatorial. Então, primeiro nós temos que entender o que é um fatorial de um número, né? Na matemática, quando nós temos um determinado número, como por exemplo, o número 4 e o fatorial do número 4, normalmente a gente representa por um sinal de exclamação, nós temos simplesmente o seguinte aqui, ó. Isso é igual a eu multiplicar, né? O 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 aqui no caso. Então, eu faço uma sequência aqui de uma multiplicação com os números em ordem aqui decrescente a partir desse número. Se fosse, por exemplo, o número 5, né, então seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, essa é a ideia, né, por trás de toda a teoria matemática que nós temos aí do fatorial de um número. Então, nesse caso aqui, né, a gente faria aqui essa multiplicação, nós sabemos que o fatorial de 5, no caso, é igual a 120. Se fosse, por exemplo, aqui o número 3, no caso, fatorial de 3, eu teria aqui, no caso, só, né, 3 vezes 2 vezes 1, que, no caso, dá 6. Então, é bem simples a ideia por trás da teoria de um número, do fatorial de um número, tá certo? Para isso, nós vamos criar aqui uma rotina, então, para nós resolvermos aqui esse problema. Então, inicialmente, nós vamos criar uma variável chamada número mesmo, que vai ser do tipo inteiro, já que o meu problema pediu um número inteiro, de input, aqui no caso, e aqui eu vou pedir, então, para que o usuário, né, digite um número inteiro para calcular o seu fatorial. Então, vamos colocar aqui desta maneira para que o usuário possa informar, então, esse número. Eu vou começar aqui declarando uma variável chamada fatorial. Nós vamos entender aqui porque nós vamos declarar ela com o valor igual a 1. Mais à frente aqui, a gente vai entender o porquê. Então, o fatorial vai receber 1. E aqui eu já posso fazer, então, uma primeira verificação. É que no caso do fatorial de um número, não existe, né, fatorial de números negativos. Então, eu já tenho que criar aqui uma condição, as estruturas condicionais, para verificação aí de números negativos. Então, para isso, eu já faço, né, a utilização do se, né? Então, if o número, no caso, ele for menor que 0, que caracteriza números negativos, eu já posso colocar aqui uma mensagem para o usuário aqui, por exemplo, né, e não existe, né, o fatorial de números negativos. Então, eu já posso colocar aqui com o print a saída de dados para ele, né, fatorial não é,
definidos para números negativos. Então, nós tratamos aqui essa primeira situação. Como nós não temos uma outra situação, eu já posso utilizar o else aqui diretamente, não tenho o elif, tá certo? E aí, no caso, eu já posso começar, então, a trabalhar a questão aqui do cálculo do fatorial. E para isso, eu já posso aqui definir uma outra variável chamada contador. E essa variável contador, ela vai ser necessária para a gente trabalhar ali a minha estrutura de repetição. E eu vou receber o valor de contador, o número que o usuário digitou, tá certo? E aqui eu já posso entrar, então, com a minha estrutura de repetição com a palavrinha reservada while. Então, enquanto esse meu contador ele for maior que número, né? Na verdade, maior que zero, desculpa, pessoal, aqui é zero, tá? Maior que zero, porque ele tem que parar nesse ponto, maior que zero, ou seja, nós não chegamos a calcular ali, colocar a multiplicação, na multiplicação zero, só até o 1, né? Então, enquanto esse contador ele for maior que zero, eu vou receber, então, no caso, né, fatorial, vai receber, então, fatorial que inicialmente vale 1 aqui no caso, e eu vou multiplicar por contador, certo? E aqui logo na sequência, né, o meu contador, eu tenho que fazer o decremento dele, porque ele vai ser um número que vai fazer ali o decaimento. Então, o contador vai receber contador menos 1, não é um incremento, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, enquanto contador for maior que zero. E aqui logo na sequência, né, eu já posso, então, utilizar a minha saída de dados com print utilizando as fstrings, né? E no caso aqui, o fatorial de número é, então, aqui dentro da minha chave fatorial, no caso. Então, a minha rotina já está pronta, no caso, né? Nós já conseguimos aqui rodar aqui o nosso 7º exercício. Então, botão direito em cima aqui da aba lista 05, run lista 05, e eu já posso, né, entrar aqui no caso com o número inteiro. Então, digite o número inteiro para calcular o seu fatorial. Vou digitar aqui, por exemplo, o número 2, né? Então, o fatorial de 2 é 2, sem nenhum problema. Vou rodar aqui novamente. Fatorial, por exemplo, de 4, número maior aqui. Fatorial de 4 é 24, tá certo? O fatorial do 5, como eu disse, é o 120. Então, tá aqui, ó, o fatorial de 5 é 120. Né? E aí, se o usuário, porventura, digitar, por exemplo, números negativos, por exemplo, menos 1, né? Então, ele já coloca aqui, né? Fatorial não é definido para números negativos. Então, eu já tratei aquela situação ali na minha estrutura condicional aqui. E com isso, pessoal, então nós finalizamos aqui, né? A nossa realização do nosso 7º exercício da lista 5. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar aí para vocês a minha sugestão de resolução da nossa 7ª questão da lista 5. Se você tiver feito de uma forma diferente, deixa aqui embaixo nos comentários para eu poder ver como que você realizou a resolução deste exercício, tá certo? Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com Python. Se tiver alguma dúvida, também deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!